Tete a Tete com Olavo Sampaio. Oferecimento De Paula Estofados, Loja da Fábrica, na Coab e no Renascença. Tudo em até 12 vezes sem juros e com 1 ano de garantia. Começando agora mais um episódio do nosso Tete a Tete, o nosso podcast que traz conteúdos relevantes, traz opinião e muitos outros assuntos da nossa cidade e também do Brasil, por que não? E hoje nós vamos receber aqui no nosso episódio o casal Ricardo Castro e a Gissandra Seixas, eles que são fundadores da corretora de plano de saúde, Os Especialistas. A gente vai saber um pouquinho do trabalho que eles fazem há alguns anos, o lançamento da empresa, né, que está aí para oferecer esses serviços, e também algumas curiosidades sobre planos de saúde que a gente vai tirar aqui com eles, que estão aqui no nosso Tete a Tete. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa, sejam bem-vindos aqui porque a gente tem muita coisa para falar. Eu quero saber, inclusive, essa questão do início da carreira. Vocês dois, o casal, são da mesma área, mas começaram ali em tempos diferentes, né? Como é que foi o início nesse corretor de planos de saúde? Na verdade, o início, né? Eu já tenho 18 anos que eu sou corretor de plano de saúde. A Gissandra tem 6 anos. 7 anos. E eu já conheci a mãe da Gissandra no mercado, né? Uma grande corretora de plano de saúde que o Maranhão teve, né? E com grandes contas, grandes empresas que atendia. E eu sempre tive, quando eu iniciei, um sonho de ter um lugar para atender o cliente com mais conforto, com mais atenção, né? E aí a gente casou, né? E aí o sonho, que era o sonho da mãe dela também, era um sonho meu e foi igualando esses dois sonhos juntos e a gente criou Os Especialistas no ano de 2024, né, Samuel? Aí já é recente, né, a empresa? Sim, vai fazer 1 ano né, da empresa. Ricardo sempre teve esse sonho, como ele falou, era um sonho da minha mãe e hoje está sendo realizado. Nós vamos agora comemorar 1 ano dos especialistas, né? E está sendo um sucesso. Graças a Deus tem dado muito certo. Que maravilha! Como é que deu esse start para você sair de trabalhar para os outros e de repente montar a sua empresa? Não sei se de repente vocês estavam assim nessa... Como é que era o trabalho de vocês e a mudança? Na verdade, o que fez esse start é porque a forma... como hoje os corretores, eles não têm essa valorização de mercado, né? Eu digo assim que quando eu ganho uma caneta, eu fico muito feliz porque eu ganhei uma caneta. Então, às vezes, isso me motivou a ter os especialistas. Porque a especialista, na verdade, não é só para atender o cliente bem, é para atender também nossos parceiros, que são nossos especialistas, que vai atender nossos clientes também com responsabilidade e fazer as coisas corretas. Então, assim, os especialistas, hoje a empresa, ela também tem esse cuidado, dá essa atenção, essa valorização os nossos parceiros que são nossos especialistas. E também a gente já tinha um grande número de vendas, porque era nós dois, né, que se conhecemos no ano de 2021, um plantão de vendas. Então, a gente depois fomos perceber, depois a gente teve nosso bebê e fomos ver Ricardo e atender meus clientes, e ficou tudo aquela... Não, aí Ricardo, não, chegou a hora da gente ter nosso próprio negócio, porque é que o número de venda já está alto, a gente já está conseguindo ajudar muita outra corretora, então já dá para ter o suporte de ter a nossa mesmo. O que precisa uma pessoa para ser um bom corretor? Na verdade, ter conhecimento, né? Para a gente ser um bom especialista, que na verdade é a logomarca da nossa corretora, ele ter conhecimento na área que ele vai trabalhar, atender o cliente com responsabilidade, com a coisa certa, clareza, deixar o cliente ciente de todas as informações. Então, assim, esse, na verdade, é que precisa ter esse perfil para ser especialista. O que o Ricardo e a Gissandra podem oferecer de diferente que os outros corretores, de repente, não oferecem? Outros corretores, outras empresas? Agir sempre com clareza, com sinceridade, deixar o cliente bem confiante naquilo que ele está contratando. Bem ciente de todas as informações, porque ali o plano de saúde não é só contratar o plano de saúde, tem todo um processo. Então, às vezes, um outro corretor não deixa bem claro aquelas informações e deixa problemas à frente. A letrinha miúda. A letrinha miúda. E, na verdade, o corretor, para ser especialista e para fazer parte da nossa empresa,
A gente também tem muitos reconhecimentos que a gente faz para os nossos corretores. Então, hoje na corretora, a gente tem campanhas, a gente vai lançar agora no aniversário da corretora a campanha 2025, onde a gente vai levar o melhor corretor com sua esposa para o Rio de Janeiro para passar um final de semana em Copacabana. Legal. Então, isso é coisa raro que a gente nunca viu. Eu estou 18 anos no mercado. Então, eu sempre gosto de dizer que o pilar de uma empresa sempre são nossos clientes, nossos parceiros, que levam a nossa empresa, que levam a nossa mensagem para os nossos clientes. As pessoas têm que trabalhar motivadas, motivadas, né? Na verdade, sempre nossa corretora teve essa motivação, né? Todo mês tem campanha, o treinamento, atenção ali. A gente tem hoje uma equipe com supervisores, os especialistas internos e externos. E o nome já fala, né? Você tem que ser especialista, tem que continuar nesse processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento. Né? Na verdade, mesmo a gente tendo um tempo de experiência, mas a gente sempre tem que estar se atualizando, porque o mercado hoje é um mercado tecnológico. Hoje a gente atende cliente à distância, né? A Gissandra atende muito cliente e o plano e a gente de nem saúde vê. É uma constante mudança. Sempre tem novas tabelas, novas regras. Né, das operadoras, então tem que estar sempre ali atento nas informações. A Gissandra, qual foi a tua maior dificuldade nesse processo, nesse trabalho como corretora de plano de saúde? Assim, desde o início foi muito difícil, porque eu aprendi minha mãe no leito, ela é internada, então ela que me ensinou tudo. Ela, Gissandra, vai lá, atende esse cliente, não fala que eu tô doente. Então, eu aprendi tudo com ela, como é que preencher o contrato, as informações das operadoras. E ela se foi, e eu aprendi ali sozinha, e foi o que me deu o retorno de me sustentar, de manter até hoje. E continuei na corretora a qual ela fazia parte, e lá que eu conheci o Ricardo. E aí tem essa coisa, então, sentimental, que veio da tua mãe, né, ali nesse momento tão delicado. E ela tinha uma carteira já de clientes. Isso é importante. E aí os clientes ficaram bem ruins porque ela não queria que desse informações, então teve uns que pegaram bastante um choque, teve que, não, quero te conhecer, porque que isso aconteceu com ela. Mas aí um outro foi vendo meu trabalho, viu minha sinceridade, eu comecei a atender eles mesmos foram me indicando, né, eu continuei com o contato dela, eles mesmos foram me passando a credibilidade. É uma confiança. A confiança se constrói no dia a dia, né? Sim. Aí hoje eu já tenho tantos clientes que eram dela, como os novos que eu construí. Que legal. Até porque quando você faz um trabalho bom, a propaganda de boca a boca, ela acontece. Você, de repente, pega um cliente que, te peguei indicação de tal, aí isso vai passando, né? Sim. Aí hoje, né, já tem aquela firmeza, que antes, no início, foi bem difícil, até porque foi bem delicada a situação, mas hoje já estou bem mais firme, né? Agora a gente tem com o nosso próprio negócio, hoje eu já atendo os clientes com mais clareza, tem que saber mais o que conhecimento. Isso, saber o que tá vendendo, né? Porque se você vai vender uma coisa e ainda você não está dominando, e a pessoa fica logo lá com o pé atrás. Na verdade, para ser especialista, a gente tem que dominar o assunto que a gente vende, né? Sim. Então, eu digo que a pessoa que vende tudo e não consegue vender nada. A gente tem que ser especialista em alguma coisa. Então, nosso foco hoje da nossa corretora, que é plano de saúde, e também agora a gente vai ter um foco na questão do consórcio também. Agora, falando nisso, quando a gente fala de plano de saúde, a gente sempre pensa em coisa muito cara, inacessível. Muita gente, infelizmente, não consegue pagar. É surpreendido com cobranças e aumentos. O que vocês recomendam para esse cliente que, de repente, vamos colocar aqui um perfil de um cliente que ainda não tem plano de saúde, quer fazer um plano de saúde, o que vocês recomendam para essa pessoa, para ela que ainda nunca teve plano de saúde? Vamos fazer uma indicação. O que vocês recomendam? Na verdade, eu recomendo buscar os especialistas primeiro, né? Porque os especialistas vão buscar um plano ideal que cabe no orçamento dela. Existe plano de saúde no mercado hoje que para todo tipo de pessoas, né? Tanto para pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas coletivo por adesão. Então eu sempre gosto de buscar orientação, que as pessoas vão buscar uma orientação com um corretor correto, um corretor que tem conhecimento do assunto, porque, Olavo, 90% dos erros, 90% dessas situações que acontecem com os clientes reclamando do plano de saúde, foi uma venda errada, foi uma venda que não foi mal informada. Então, às vezes, a pessoa busca um plano de saúde para resolver um problema de saúde e o corretor não alerta esse cliente que existe uma cobertura temporária CPT, né?
que é? que caso o cliente tenha algum problema de doença pré-existente, ele vai cumprir essa carência com 2 anos, Que é o CPT. que é o CPT, que é doenças Que é a doença pré-existentes. pré-existente. Então, Uhum. assim, o que acontece? Aí vai vender, eu quero logo o dinheiro, me dá o dinheiro, e o cliente vai fazendo, vai pagando, quando vai buscar o atendimento é negado. Por quê? Porque teve uma mal informação lá atrás. Então, o que a gente deixa sempre para os nossos especialistas? Informação, ganha o cliente, pode perder a venda, mas ganha o cliente com a informação correta, vendendo corretamente, e isso vai fazer a gente ter uma carteira. Hoje eu já tenho uma carteira de 18 anos, né? Então, assim, eu gosto de prestar ao meu cliente a sinceridade e sim, eu não posso esclarecer tudo para o cliente no momento que está assinando a assinatura do contrato. Uhum. Deixar ciente, tá tudo entendido, você entendeu as questões das carências, porque essas questões de carência mal informada que leva o cliente a não ter um atendimento adequado e tem essa questão de ficar zangado, às vezes com plano, e na verdade o erro está lá na ponta. E assim, né, como o início da pergunta que você fez, hoje, para quem não tem um plano de saúde, hoje o mercado tem plano de saúde para todos os perfis. Então, vai também do cliente priorizar aquilo ali, porque eu sei que às vezes o plano de saúde não é um orçamento barato, mas assim, se você priorizar, não, eu vou priorizar tirar isso aqui que não é necessário, porque hoje a saúde da gente é muito importante. Sim. E sem saúde a gente não consegue nada. Uhum. Então, às vezes, priorizar ali, então, tá pagando ali outra coisa que não seja tão interessante para um filho, para a pessoa mesmo, um gasto a mais, é só cortar ali, porque tem como. Hoje, se a pessoa priorizar, às vezes a pessoa gasta muito com coisas que não é Supérfluos, necessário. né? É verdade. E aí, se você for ver, cortando esses supérfluos, dá para você Dá para bancar. manter. Hoje tem um plano para criança hoje de 200 e poucos reais, Uhum. né? Então, assim, tem plano para todo tipo de categoria. É como a Gissandra falou, uma questão de prioridade. O que eu priorizo? Será que eu estou priorizando a saúde do meu filho? Né? Gasto 200, que é 200 e pouco às vezes para uma Aí pessoa. às depois vezes, também adoece em cima da hora. Quer Eu fazer o quero plano. tudo, mas porque Aí não aconteceu isso, eu consegue. quero isso. E o É plano tem a exame, é carência, procedimento. o plano tem a carência. Porque plano de saúde, Olavo, é um seguro. A gente tem que fazer para a gente não querer usar. Uhum. Mas no momento que eu precisar, ele está disponível para nos atender, né? Mas não, eu não posso fazer isso quando eu cair doente. E se fosse dessa forma, os planos não iam segurar, né? Todo mundo cai doente, vai fazer plano, E eu é vou ter atendimento. priorizar para prevenir a doença. Não esperar acontecer as coisas, Para poder poder buscar o plano atender. de saúde. como muitos fazem. Muitos fazem. É. E até porque quando Muitos você... fazem só depois que vê que realmente E precisa. a gente deixa até um alerta aqui também, as pessoas que estão planejando ter filhos, não tem plano de saúde. Uhum. Hoje é muito importante fazer o planejamento antes de a pessoa engravidar, né? Por quê? Porque hoje os planos de saúde tem que estar 2 meses no plano para te ter a cobertura do parto. E às vezes as pessoas estão buscando isso quando já estão Muitos só gestantes. procuram Né? depois que está E aí gestante. não tem a cobertura do parto, porque uma cobertura hoje do parto, a carência é 10 meses. Então a pessoa precisa estar 2 meses no plano, né, ativo, para poder a pessoa ter a cobertura total dos planos de saúde. É importante até porque as pessoas precisam se programar, né? Sim. A doença, ela não avisa quando chega, é importante você estar ali... Assim como a gravidez, né? Que não é Uhum. doença, mas se você pretende ser mãe ou você não sabe a qualquer momento pode acontecer, então melhor E muitas das prevenir. pessoas às vezes têm condição de ter o plano, mas não fazem, né? Isso. E espera acontecer. negligenciando. Tal, é assim. Então, a gente sempre aconselha as pessoas buscar uma orientação do especialista para poder fazer um planejamento familiar para ter sua cobertura. E tem aquele negócio da lei de Murphy, né? Porque quando você usa, você tá com plano, sei lá quantos anos, aí de repente, rapidinho, apertou a situação, vou cortar o plano. Exatamente naquele mês em que você cortou o plano, você precisou e aí foi pego de surpresa. Tem dessas coisas também. Na né? verdade, aconteceu várias vezes com a gente, né? Rotineiramente a pessoa. E não é só não cancela quando vai mudar o plano. Quando vai Eu vou mudar o mudar meu plano. plano, Ricardo, tá muito caro. Nessa mudança de plano, ele vai precisar do plano. É. Entendeu? Parece que acontece isso nesse exato momento quando fica sem plano. Por isso que às vezes a maioria a gente faz, até essa troca de plano tem que ser certinho, para às vezes o cliente não ficar descoberto naquela operadora atual. Uhum. Até isso tem que fazer o cálculo certo. Deixa eu Ajudar o cliente, né, fazer a mudança na data certa. Sim. Deixa eu fazer aqui uma pergunta em relação aos procedimentos. Tem gente hoje em dia, por causa da obesidade, tá fazendo plano de saúde para bariátrica.
Existe um plano mais, mais adequado, um ideal para a pessoa fazer isso? Os planos estão fazendo? Como é que está essa liberação? Na verdade, assim, para fazer a redução de estômago, que é bariátrica, todos os planos eles fazem. Porém, tem uma situação de alerta. Por quê? Porque existe a questão da carência. Uhum. Então a pessoa já está acima do peso e vai aderir o plano para fazer aquela cirurgia, ele vai ter que aguardar dois anos para fazer aquela cirurgia, porque é a doença pré-existente, né? Uhum. Então vai entrar na CPT. Então, se existir algum cliente que disse, não, eu fiz com o corretor porque o corretor me confirmou que ele vai fazer isso com 6 meses. Não faz isso com 6 meses. É a famosa mal informações. Tá? Então, assim, hoje todos os planos, como é uma questão de saúde, todos os planos hoje têm essa cobertura. Aí o cliente vai lá e quer judicializar, porque não, porque com 6 meses eu tinha Já aquele queria prazo. fazer. Na verdade, a gente aconselha os clientes não judicializar situações, porque a informação, às vezes, errada, como eu sempre falo, lá da ponta. Uhum. Né? Então, se a pessoa chegar, eu quero fazer uma redução de estômago, que tu me orienta? Eu vou te orientar a fazer o plano, porém a carência é 2 anos, porque é uma doença pré-existente. Não pode entrar no plano, amanhã tu já vai fazer essa cirurgia, que ela tem um custo isso para a empresa. Então a gente aconselha o cliente a fazer o certo. Muitas das vezes, Olavo, a gente perde a venda por questão de informação, que o cliente Mas é verdadeiro, que né? às vezes o cliente quer escutar o que ele está na cabeça dele. Na verdade, não é assim que funciona. E muitas das vezes eu perco a venda para outro corretor. Na verdade, eu não perdi a venda, eu perdi um problema. Porque às vezes o corretor está visando dinheiro, né? Se ele visa o dinheiro, ele está lesando o cliente na informação. Eu gosto de deixar claro para o cliente, na hora, é igual seguro saúde, é igual ele comprar um carro. Né? Então, ele tem as regras que ele tem que seguir. Uhum. E a regra do plano de saúde é essa: o cliente tem que pagar mensalidade, mas ele tem uma carência a ser respeitada. Também vai do cliente, porque às vezes tem cliente que gosta de ouvir a sinceridade e tem cliente, como o Ricardo falou, que gosta de ouvir o que ele quer. O que ele quer. A necessidade dele. Ele quer que seja de acordo com a necessidade dele. E aí as coisas... Tem que ver ler tudinho para não cair, né? Depois eu ficar dizendo que foi mal informado, que o corretor... Eu quero deixar também aqui, Olavo, eu vou até deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo uma informação muito importante, que hoje vai ser uma cultura do nosso estado em questão de plano de saúde. Existe agora em São Luís, no Maranhão, plano de saúde com coparticipação. Sim. Muitos clientes não estão entendendo essas opções. O que é com coparticipação? Coparticipação eu vou pagar uma mensalidade mais barata. Porém, eu vou ter coparticipação em alguns atendimentos. Eu vou dar o exemplo de um plano de saúde como a Select chegou hoje no mercado. Então, a Select dá um plano com uma mensalidade mais barata, porém, ela tem coparticipação em consultas, em exames e terapias. Porém, esses atendimentos, eles têm um teto limitador. O que isso significa? O cliente vai fazer uma consulta, ele vai pagar no máximo R$30 e é cobrado a mensalidade dele. A gente vai fazer um exame, já tem um teto limitador para aquilo. Mas ele usou muito esse mês, eu usei muito esse mês, fiz muito exame, muita consulta. Eu vou ficar com medo de receber isso? Não. Na Select tem um teto de R$250 que o cliente não vai pagar mais do que isso numa coparticipação por beneficiário. Então, assim, deixar essa clareza para os nossos clientes. O plano com coparticipação é um plano que vai lhe dar o mesmo atendimento com um sem coparticipação, porém você vai pagar mais barato, uma mensalidade mais barata, e porém quando utiliza tem essa cobrança que é cobrada no mês subsequente. Você recomenda? Eu recomendo, eu já usei plano com coparticipação, porque plano com coparticipação é aquela pessoa que usa pouco plano, ele é muito vantajoso. E agora tem essa modalidade com teto limitador, então eu não vou ter surpresa no plano com coparticipação. Assim, Às vezes a mensalidade o cliente está pagando hoje uma mensalidade de R$4.000, ele vai para um plano com coparticipação pagando pagando R$1.800, ele tem uma economia de R$2.000 mês. Quando ele for usar a coparticipação, para passar de 250 é muita consulta, muito exame, às vezes isso nem acontece, né? Porque o que é mais caro numa questão de plano de saúde é a internação e cirurgia, então isso não agrega a coparticipação. A coparticipação não tem para esse tipo de situação. O plano já vai te dar cobertura total. Então só tem questão de consultas e exames, que é aquela parte que tu já tem um valor limitado que tu não vai ter surpresa no final do mês. E assim, é bem interessante, né? Porque às vezes é mais fácil aquele cliente que não tem condição de manter ali um plano de saúde. Nessa parte com coparticipação, nem todo mês utiliza o plano. Então é mais fácil para tu ali manter aquela mensalidade, porque você já vai pagar um valor a mais só quando utilizar. Então fica bem. E eu tive um mais caso de um cliente que pagava quase 5 mil de plano de saúde. Nossa. E isso ele diminuiu o plano dele para 2.400 e pouco. E eu fiz uma pergunta para ele: qual foi a última vez que você se internou? Ele disse: nem lembro. Né? Qual foi a última vez que tu fez check-up? Uma vez por ano. Então, assim, a questão do check-up não vai. Se tu for fazer na caneta a economia, ele economiza 2.500 por mês.
entendeu? Quando ele for usar para pagar 500 de coparticipação, vai ser muito demorado. Então, assim, eu sempre recomendo para os nossos clientes, faça plano de saúde com participação tranquilamente. Isso é segurança tanto para você como para a empresa. Porque uma empresa que tem um plano com participação, uma operadora, o aumento de sinistralidade dela vai ser menor. E isso não vai gerar um efeito para os nossos clientes, questão quando der um ano de contrato, não vai ter esse aumento muito gigantesco como tem nas outras operadoras. Todos os planos estão oferecendo ainda, porque teve naquele período da pandemia, a telemedicina, esse atendimento para você sempre consultas online, ainda tem isso, não? Na verdade, não são todos os planos que detêm da telemedicina, né? Tem alguns que sim, como a Pivida hoje tem, a Select não tem, a Humana não tem. Então, assim, alguns planos eles ainda não estão ainda 100% com a telemedicina. Mas nós temos um plano dentário, Olavo, que a pessoa hoje não tem condição de ter um plano de saúde, pode fazer um plano dentário de R$ 24,90, R$ 25,00. A partir desse valor, você tem direito à telemedicina médica, né? Então, assim, a telemedicina é importante, porque a pessoa está viajando, está lá em Barreirinha, está viajando, estou precisando de um atendimento médico, telemedicina, imediatamente o médico ao vivo vai falar com você, vai receituar remédios caso você precise, se for preciso ir numa emergência, ele vai recomendar. Então, assim, é muito importante hoje a pessoa ter uma questão de telemedicina, até no plano odontológico isso já é possível. Bom, vocês dois têm experiência já há um tempo e passaram pelo período de pandemia. O que isso alterou? A contratação, até os cancelamentos? O que alterou nesse cenário de plano de saúde na visão de vocês que já tem 18 e 7 anos no mercado? Não, no período da pandemia, né, até hoje, tem só crescido. Porque o período da pandemia foi o tempo que eles mais procuraram. Muito pelo contrário. Então, é um ramo, o plano de saúde hoje é um ramo que é uma constante procura, porque é uma prioridade, é uma necessidade gigantesca. E como eu quero dar uma informação, contrate o plano de saúde com quem entende, porque às vezes você deixa de contratar por maus informações. E é importante. Tu percebeu esse aumento na demanda depois da pandemia? Na verdade, a pandemia foi o momento que a gente mais vendeu, né? Então, assim, por quê? Porque foi uma questão de pânico, né? Sim. Então, as pessoas aderiram a buscar plano de saúde, muitas pessoas pagando um plano de saúde caro, buscaram um plano de saúde mais barato para reduzir custo, né? Então, assim, o plano de saúde hoje no mercado, ele teve um aumento gigantesco após a pandemia, e isso é bom, né? Tanto da parte nossa, da parte de corretor, como da parte também da operadora. E eu não sei se vocês sentem essa mudança de perfil. Antigamente as pessoas procuravam médicos, especialistas disso, daquilo, para saber se tinha cobertura. Eu acredito, quero que vocês confirmem ou não, a procura por psiquiatras e psicólogos, porque hoje em dia, e a aba também, né, tratamentos para autistas. Então, são 3 atendimentos, especialidades que as pessoas estão buscando mais, né? Mais atendimento psicológico, emocional, com esses profissionais, e o próprio atendimento para autista também. Tem sido também, olha, eu quero esse plano específico que me ajude nessa área. Na verdade, depois da pandemia, teve crescido a procura por médico psiquiátrica e por psicólogo, né? Até hoje, né? A conta disso veio uma questão de as operadoras ter hoje coparticipação para terapias, que abrange tanto psicólogo como terapias, como abas, como fonoaudiólogo, nessa categoria. Hoje, Olavo, todos os planos de saúde do mercado, mesmo aqueles que não têm coparticipação para consulta e exame, têm coparticipação para terapia. Entendeu? Então, assim, foi uma questão, porque a procura foi gigantesca, né? Logo após dessa pandemia, que os planos de saúde hoje, todos os planos de saúde hoje têm coparticipação para terapia. Menos aquele plano que não tem coparticipação, mas tem coparticipação para terapia. Para confirmação da sua pergunta, que realmente teve esse aumento. Mas ainda tem o Bradesco e o Sul América, né? Que hoje trabalha sem coparticipação, porém só empresarial. Só no plano empresarial. Isso. Pessoa física não tem mais. Todos hoje pagam coparticipação para terapias. É mesmo? E a carência é uma coisa que não é aproveitada em questão de terapias. Só com 6 meses. Na verdade, outra informação que a gente deixa também aqui,
é que planos para terapias, qualquer que seja o plano de saúde, não tem aproveitamento de carência. Ah, Ricardo, eu tenho 5 anos no plano, 10 anos no plano, eu vou mudar para aquele outro. Vai aproveitar minha carência? Aproveita, porém não vai incluir a terapia. Terapia, eu vou ter que esperar 6 meses para mim começar a ter atendimento por aquele plano que eu contratei. Devido a esse aumento, né? Devido a esse aumento. E Entendeu? tem... A procura. Antigamente tinha uma limitação, né? Se eu não me engano, 6 ou 8 terapias no psicólogo, né? E visitas ao psicólogo, porque você tem que fazer o acompanhamento, né? E aí os planos, eu não sei se ainda existe isso. Na verdade tem limitações, mas porém é uma questão baseada em médico, né? Questão de laudo. Então agora o plano ele se baseia nessa questão, porque quando tu vai no médico, ele vai te dizer qual tratamento tu vai seguir, quantas terapias tu vai precisar. E isso vai para autorização médica, né? Então o plano ele vai dar a palavra final de conforme a necessidade daquele cliente. Maravilha. Deixa eu perguntar da empresa. Vocês estão hoje em São Luís, tem previsão para ir para outros lugares? Como é que está a atuação de vocês? Na verdade, nosso foco, a gente vai fazer 1 ano aqui, né, em São Luís, mas a gente já tem hoje uma extensão para ir para outros estados, na verdade. E isso aí está só em projeto ainda, né? Mas que a gente deixa tudo na mão de Deus. Deus vai orientando cada passo da gente. E assim, nosso foco, na verdade, vai ser São Luís, né? Que a gente já atende o Maranhão inteiro, porque a gente tem cliente de todas as cidades. Mas nosso foco principal vai ser logo São Luís. Grande Ilha, pessoal que... Maranhão inteiro, né? Que a gente atende cliente do Maranhão inteiro. Mas, na verdade, o foco vai ser São Luís. Os grandes centros, eles têm mais demanda, né? Eu imagino que as pessoas do interior do estado, até pela... não sei, acesso à informação, não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas as pessoas, elas aqui na capital, essa região metropolitana, elas têm essa vontade maior de fazer planos de saúde. A demanda é maior. Sim. Né? Na verdade, Olavo... Tem até crescido, né, no interior do Maranhão. Na verdade, os clientes às vezes faltam informação. Sim. Às vezes não tem condição de ter o plano, mas não tem informação correta, como funciona, não conhece como é que é plano de saúde, né? Faço amanhã eu já uso. Então, essas informações, às vezes, que o cliente não tem. Mas a gente tem muito cliente eu digo assim, na Baixada, como Viana, como Matinha, como Imperatriz. A gente tem muitos clientes fora de São Luís também. Bom, Ricardo e a Sandra, a gente tem uma característica muito grande hoje em dia, que os profissionais, seja de qualquer área, eles estão ampliando as suas possibilidades com a comunicação, né? Nas redes sociais, por exemplo, podcasts, enfim, participação na mídia também. Qual a importância? O que vocês acham? Qual a visão de vocês em relação a isso, para que as pessoas tenham acesso à informação, para que vocês possam transmitir a mensagem de vocês? A comunicação é importante? Olá, eu vou te responder sobre comunicação. Eu gosto de comunicação, né? Eu digo sempre lá no escritório para os nossos especialistas que a mídia vende e a gente vai tirar o pedido, né? Porque sem mídia hoje no mercado, a empresa ela não vai sobreviver, porque a mídia vai levar informação para o cliente que às vezes está lá na ponta precisando dessas informações, entendeu? Então assim, eu sou um cara que eu dou grande valor na mídia. A mídia ela é importante para o crescimento de uma empresa. Se tu observou nossa rede social, tu viu que nossa rede social é uma rede social que tem bastante mídia. A gente tem uma empresa hoje de marketing que cuida dessa mídia para a gente, com informação, com dicas, que é como a gente pode atuar e como a gente pode fazer, né? Então eu gosto sempre de dizer que mídia ela é essencial para o crescimento da empresa. A empresa hoje que não tem mídia é uma empresa que ela não tem mais futuro, né? Ela não tem mais futuro, ela não tem mais expectação de vida para frente, né? Então hoje eu digo que é 2 coelhos. Quem tem mídia vai comer o que não tem, vai fazer parte hoje do sistema. É verdade, é importante, né? Importante, né? Importante. Porque a mídia, ela é que, como eu digo, é a que leva informação. Como você hoje é um jornalista que leva informação necessária para essa população, né? Leva o que às vezes a gente não está sabendo, mas você já está lá para dando aquela informação em primeira mão para as pessoas, alertando sobre o risco de golpe, risco de como contratar um serviço e às vezes sem informação adequada. Então, assim, é muito importante a mídia para levar essas informações. Como a gente diz, informação, inclusive, salva vidas, né? Salva você vidas, tira exatamente. Pessoas ali daquele, às vezes, da ignorância, você leva informação, porque, você assim, ajuda a pessoa. Gera um interesse, porque às vezes, a pessoa de... quando está doente, que vai buscar um plano de saúde, está no desespero de um plano de saúde, né? Então, acha uma pessoa mal informada, que está focada no dinheiro e vai lá, deixa que vai resolver tudo. Aí a pessoa que está precisando, tá aqui, tá? Eu dou lá o dinheiro 2, 3 meses, entendeu? Então, às vezes...
A informação é importante para levar essa pessoa a fazer o que é certo e a fazer o que vai dar certo para ela, que ela não vai ter nem dor de cabeça. Verdade. Ó, antes da gente, a gente tá se encaminhando aí para os minutos finais da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, eu quero saber você aí do outro lado, se você tem alguma dúvida em relação aos planos de saúde, seja valores, procedimentos, né? O que você quiser saber sobre planos de saúde, eu vou botar aqui embaixo a descrição da empresa, né, os perfis aí na rede social para que você possa perguntar diretamente, mas se você quiser também pode colocar a sua pergunta aqui que a gente repassa para eles, para que eles possam responder aqui no nosso tete a tete, no nosso podcast, tá? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, porque antes eu quero falar de uma coisa muito legal aqui no nosso programa. Você sabe que a gente toda semana está dando essa dica especial para você, que é a De Paula Estofados, onde você vai encontrar sofás, poltronas, puffs, tudo que você precisa para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Vai deixar a sua casa muito mais bonita, melhor, mas além disso, você também vai poder pagar de forma facilitada. Os preços são maravilhosos. Você vai encontrar tudo que você precisa com precinho e a qualidade que você sabe que encontra na De Paula em 2 lojas, na Coab e também no Renascença. Então você já sabe, hein? Também vou deixar a descrição aqui da De Paula Estofados, sempre aqui com a gente no nosso tete a tete, com ofertas incríveis. Você pode pagar em até 12 vezes. Tem garantia de 1 ano no seu estofado. De Paula Estofados é uma boa dica para você aí do outro lado. Vamos seguindo aqui com o nosso tete a tete, porque a gente está recebendo o Ricardo Castro e a Sandra Seixas, que são fundadores da corretora de plano de saúde, os especialistas. Já vai fazer 1 ano de trabalho, né? Os especialistas, a empresa. Eu achei interessante. A Sandra surgiu de onde? A origem do teu nome? É o nome do meu pai. É o nome do teu pai? É a Sander. E Sander. aí, minha mãe, ele colocou, né? Escolheu a Sander. A mãe apaixonada, eu acho que botou para nunca esquecer. Foi, é verdade. Aí ficou, Sandra. Nunca tinha ouvido esse nome. É novo para mim. Só eu mesmo. É você. Já fez uma pesquisa por aí? Não acho em lugar nenhum. Onde Em eu lugar chego, nenhum. E aí os mais íntimos chamam como? Sandrinha. É. E o maridão chama como? Amor. Amor. Como é que Mas vocês se ele chama mais conheceram? Sandrinha. A gente se conheceu nos plantões de venda da corretora, a qual a gente trabalhava. Uhum. E lá a gente, plantão de vendas, conversando. Conversa vai, conversa vem. Aí o Ricardo jogou logo um charme. Pois é. E aí então até hoje. Aí a gente namoramos, casamos, depois temos nosso filho. Já tá com quantos anos o filho? 2 anos. 2 anos. 2 anos. É o primeiro de muitos que virão. Não, só esse. Já tá, Não acredito, já. não, gente. Você tem que Não, fazer. ela já já tem tinha uma 3. menina. Ela tem 3. Entendi. Aí agora só a cereja do bolo. Só Aí eu faltava ele. eu já tenho uma que é um menina, ela tem menino. 3, a gente fez então 5 tá. meninos Só juntos. faltou ele. Tem Então você 5 não aí. fala o negócio todo. São 5 e mal todo. o Junta daqui, todos. junta dali, pá. Na verdade é 5 que a gente tem. 4 menino, menino. Porque assim, eu falo, eu e minha esposa, a gente tem 2. Sim. E aí eu falo assim, não dava pra ter só um, porque minha avó diz assim, meu filho, quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Eu não sei que conta matemática é essa dela lá, né? Mas os antigos falam muito falava isso. Mas depois que eles nasceram, o segundo nasceu, aí eu vi a importância de realmente ter um irmão. Eu tenho meu irmão e a minha irmã, né? Somos 3. Mas é muito bom você ter aquela pessoa de sangue que você, né? Que você cuida, que Tá você ali com ama. o pai e a mãe. Isso. É muito importante. É uma vivência maravilhosa ali pros filhos, Sim. né? E ele já tá com 2 anos. Tá com 2 anos. Maravilha. Tá, Léo, chama a menina. É isso. Ricardo e a Sandra, muito obrigado pela participação aqui no nosso Tete a Laura Tete. Muito Sampaio. obrigado. Deus sabe de todas as coisas, né? A Amém. gente está com um ano que vai fazer a empresa, sempre debaixo da proteção dele, do projeto dele. Eu digo que a empresa, ela não é minha, nem é de Sandra, ela é pro reino, né? Primeiramente a Deus, todas as coisas. E a gente deixa assim o tempo ao tempo, né? Sempre vendo o que vai sendo acontecido. Lá é uma empresa que valoriza o corretor, que respeita os clientes, né? Então, assim, nós estamos ali para fazer algo diferente. Eu não tenho 18 anos para me abrir uma corretora para ser igual às demais. É algo
para ser diferente, algo realmente que a gente está tentando mostrar que existe uma maneira de tu contratar uns profissionais corretos, sérios, como nós temos hoje na nossa empresa. É uma missão. Uma missão, na verdade. Maravilha, que Entendeu? bom. E que Deus abençoe aí a caminhada, que Amém. não é fácil, mas é desafiadora. Na mas verdade, na verdade, nem para Jesus, que é perfeito, foi fácil, foi perturbado, foi atentado, imagina nós, né? Verdade, Que somos seguidores de Jesus e a gente também recebe a mesma pancada. verdade. E a Gessandra, obrigado. Obrigada, só tenho a agradecer. Maravilha. Vamos voltar outras vezes aí pra gente falar sobre, tirar umas dúvidas sobre planos de Agora é saúde. só o início. Pronto, tirar dúvidas sobre plano de saúde, tem muita coisa Sim. pra gente falar, Sim, né? Dúvidas. sim. Inclusive, vou pegar aí as dúvidas do nosso público, o pessoal que vai escrever aí, vai falar sobre tantas outras questões envolvendo plano de saúde, porque eu vou te dizer, coisa que rende é plano de saúde. É verdade. Né? Muitas questões, como Muitas você falou, judicialização, tantas questões E que... como a gente fala, não é só contratar ali o plano de saúde, porque às vezes o cliente precisa daquele suporte sempre. Porque esse que é o nosso papel, nosso corretor, né? Te vender e não quero saber quem mais. Não É só dar o ali pegar o suporte dinheiro. enquanto você tem um plano de saúde, né? Do momento que você faz até quando você vê. Eu tenho cliente hoje que tem 6, 7 anos de plano de saúde, até hoje eu dou suporte. Dúvida, meu boleto não recebi, eu vou tentar ajudar de alguma forma de buscar aquele boleto para aquele cliente. Então, assim, esse que é nosso papel, né? É vender o plano para o cliente com responsabilidade e acompanhar-lo durante seu Ou qual tempo a que você rede tiver naquele que plano. atende esse local, Né? qual o E a especialista. gente, todo tempo a gente está ocupado dando aquele suporte para os nossos clientes. Que bom, maravilha. Brigadão. Obrigado, Olavo. Vida longa à empresa, saúde e bênçãos para vocês. Amém. Obrigada. Obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima. A você do outro lado, obrigado pela audiência aí, por ter acompanhado o nosso Tete a Tete. Curte, comenta, compartilha, coloca aí o seu joinha, quero a sua interação, até porque preciso que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de valor e a gente continue nessa crescente. Aliás, ultrapassamos aí os 5.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente todos os episódios aqui e, claro, esperando que sempre a gente cresça cada vez mais. Fica com Deus, até o próximo episódio. Tá aparecendo aqui do lado alguns episódios para você já acompanhar episódios anteriores aqui do nosso Tete a Tete. Tchau!